Olá, seja bem-vindo ao podcast Minha Lição de hoje, sexta-feira, dia 9 de outubro de 2020. Iremos hoje fazer uma breve recapitulação do estudo da lição. Irei fazer uma oração inicial. Por favor, nos acompanhe e feche seus olhos onde você estiver. Santo Deus e amado Senhor, muito obrigado porque estamos finalizando mais um estudo da lição da Escola Sabatina desta semana, que possa ter sido proveitoso para a nossa vida prática ao teu lado. Nos abençoe e nos guie, mais uma vez eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Ao meu lado, para estudar e recapitular a lição desta semana, eu tenho aqui o professor Juscelino Barros, que esteve conosco durante esta semana. E obrigado mais uma vez por sua participação. Obrigado. Durante esta semana, nós vimos a importância da família e o papel dela, que é preponderante e crucial para a igreja e para a sociedade. Tendo em vista que o lar, apesar de ser lugar comum, é o núcleo base da sociedade, é a célula primária da sociedade. Se temos lares bem estruturados, temos sociedades bem estruturadas. E o cristianismo, ele preza por isso. Ele preza para que os lares sejam lares bem estruturados, que pai e mãe se amem e que de maneira conjunta deem as mãos, eduquem os seus filhos. Tem uma frase da escritora norte-americana Ellen White que ela fala que não há testemunho tão autêntico, tão eficaz, estou parafraseando ela, não há testemunho cristão tão forte quanto um lar bem ordenado, bem harmônico. Ela fala bem assim sobre a influência de um lar cristão, sabe? Então veja como que para ela, e na teologia bíblica, no Antigo Testamento, Deus já entendia isso. O fundamento da sociedade hebraica eram as famílias. Deus sempre teve muito cuidado. E eu até diria mais, pastor, a masculinidade e a feminilidade também são questões importantes. Porque se você, como mulher, não entende o seu papel na família, você não vai conseguir construir com seu marido um bom lar. Então, hoje, a gente só pode dar o que a gente tem. Então, se a gente tem uma filha e quer desenvolver feminilidade nessa menina, eu tenho que entender meu papel como mulher. E se eu sou homem, eu também tenho. Então, nós temos que buscar o pleno desenvolvimento espiritual, físico e mental, para que nós... É a lógica do Gênesis, né? A imagem e semelhança. Então, as crianças, elas contemplam, e pela contemplação é que elas são transformadas muito mais, como a gente está falando, do que às vezes o que a gente diz. Então, a gente tem que ter muito cuidado com quem a gente é, o indivíduo. Segundo ponto, como você falou, a gente tem que ter cuidado com o nosso lar. E com certeza, pastor, o reavivamento acontecendo nessa estrutura, nessa célula, a igreja é incendiada por esse exemplo. Caleb, baixa um pouquinho o microfone dele, que está dando microfonia, por gentileza, e fala mais perto do microfone. Você Ok. Voltando. E além disso, nós temos... Parar aqui. E além disso, nós temos outros fatores, como a comunicação, que é um fator importante e especial para o aprendizado da casa. E a comunicação, ela é tanto verbal quanto não verbal, ela incide diretamente no ensino da criança, na disciplina da criança e no crescimento dela. Exemplos positivos e negativos dentro do conjunto do lar farão com que esse ambiente se torne positivo ou negativo, construindo ou destruindo um lar. E isso vai diretamente, como eu falei no início, incidir na progressão ou na regressão de uma sociedade. Por isso, a educação ela se torna boa quando há uma submissão, primeiramente, a Deus e aos ensinos corretos dentro do lar. Se eu me recordo bem, em 2014 ou 2015, o Departamento de Mordomia, acredito que daqui da Missão Nordeste, ele levantou um movimento, né, uma semana de oração, um mês, sobre famílias. E eu lembro do termo da série, era Famílias Imperfeitas. Imperfeitas, lembro sim. Lembra, né? E isso me marcou muito, essa semana de oração. Inclusive, eu ministrei lá na igreja, aqui de Natal, falava sobre a consideração do pecado na família. Quando você entende que são pecadores na família, muda muita coisa. Porque se a gente não considera essa dimensão do pecado, a gente acaba esperando demais da família e entra no estresse e acaba representando mal o evangelho. Porque não é ter uma família perfeita que Deus espera, porque Ele sabe que nós somos pecadores, mas ter uma família cheia de graça, uma família redentora,
que quebra o ciclo do pecado. E isso precisa acontecer principalmente entre o pai e a mãe, que é o que a frase da irmã White fala. As crianças, elas espelham os pais. Então, boa parte do que as crianças fazem de mal tem a ver com a maneira que a mãe lida com o pai quando ele a repreende. Se a mãe ela mostra submissão na hora que o pai a repreende, a criança vai entender que se a autoridade da casa se sujeita ao pai, quanto mais ela. Agora, se a mãe, tentando com seu ego contestar o pai, às vezes quer resolver alguma coisa, mostra isso, se opondo a ele, a própria hierarquia familiar ela é quebrada. Um senso de reverência, ele incide sobre o lar e sobre o temperamento e personalidade da criança. A Ellen White fala isso no momento de caráter e personalidade, sobre essa questão dessas relações humanas, como isso afeta a gente, os exemplos que vêm. Então, isso também é bilateral, né, Juscelino? Também quando o pai ele se torna uma figura caricata, às vezes, ou às vezes autoritária, ele deturpa a imagem de Deus na família, né? Destrata a esposa na frente dos filhos. Então, tudo isso vai fazer com que haja uma diferença entre o que elas conhecem de Deus, na figura de pai na Bíblia, e o que elas veem no seu lar com seus pais. Os dados psicológicos são interessantes, pastor, que boa parte das meninas que têm pais abusivos, que excesso de autoridade, elas buscam homens parecidos com os pais. E os meninos que têm pais abusivos também, alguns psicólogos apontam que eles costumam reproduzir este mesmo comportamento abusivo. Então veja como que essa questão, né, de um pai que agride, né, tende a criar essa predisposição na criança, né, quando grita, às vezes, até quando a gente quer uma coisa boa, se a gente não se preocupar com a forma que a gente faz essa coisa boa, a gente acaba criando um problema para a próxima geração. Então, aí está uma lição que eu acho que a gente já aprendeu essa semana. Não basta apenas ensinar valores. Nós precisamos agir como cristãos, precisamos nos comunicar bem, precisamos pensar em como que nosso comportamento, os cônjuges precisam fazer isso em conjunto, em né? conjunto, e a hierarquia do lar, longe de como foi mencionado aí no estudo anterior dessa semana, longe de simplesmente o marido demonstrar que é o cabeça, que manda, ele tem que demonstrar o amor, porque somente esse sentimento é que vai fazer com que o lar ele seja mais do que simplesmente um lar repleto de regras, mas um lar de alegria, um lar que é o retrato da graça divina na vida do ser humano. E também, Juscelino, nós temos aqui a questão do livre-arbítrio, né? Que o livre-arbítrio foi Deus que nos concedeu, pela sua graça, a oportunidade de escolhermos o certo ou o errado. E aí, isso vai influenciar numa escolha futura. Então, hoje, além de regras, falamos isso, inclusive ontem, antes de ontem, no estudo sobre isso, que nós precisamos ensinar nossos filhos, claro, as regras, que elas são essenciais, a ética, aos ensinamentos, mas também necessitamos ensinar os princípios, para quando ela, numa oportunidade, no trabalho, num relacionamento de namoro, ou em outra situação, ela vai relembrar não apenas a regra, mas o princípio que em casa foi ensinado. Teve um filme que foi produzido aí há cerca de 20 anos, sobre uma viagem no tempo que um pregador cristão fazia do século XIX até o século XXI, onde ele ia tentar perceber o resultado de ter dito que dava para ensinar princípios sem Deus. E eu achei interessante esse filme porque ele mostrou que se nós ensinarmos a moral aos nossos filhos, sem ensinarmos que Jesus Cristo é o Senhor desses princípios, nós levamos nossas crianças a um relativismo. Porque os princípios, eles só são importantes se estiverem ligados ao senhorio de Jesus Cristo. Então, quando a gente ensina os princípios, e isso é fundamental, nós temos sempre que lembrar que eles só são princípios verdadeiros, porque eles são princípios de Deus. Então, que nossas crianças sempre lembrem que elas não devem roubar, porque Cristo disse que não deveria roubar. Elas devem guardar o sábado, porque Cristo disse que ela deve guardar o sábado. E se assim for, quando ela crescer, ela sempre vai lembrar que toda a moral que ela aprendeu está ligada a uma decisão. E que decisão foi essa? É de obedecer a Jesus Cristo. Então, que amanhã, na sua igreja, você tenha um ótimo estudo da lição, que você tenha cada vez mais uma família que tenha lá na sua casa a atmosfera do céu. Que Deus te abençoe, um forte abraço e até o próximo podcast.